o temor a Deus e as atitudes coerentes. Nós vamos ver o que é temor e quais são as atitudes coerentes. A lição se centraliza nesse sentido. Tá? Então vamos meditar, não vamos fazer a leitura agora porque o texto inteiro é gravado, né? Então, escrito e gravado, e passa lá no YouTube, né? Os irmãos sabem disso aí, né? Alguns irmãos já assistem, né? No YouTube, então passa lá o texto completo. Nós vamos meditar à medida que nós estivermos na parte correspondente, né? O tema então é o temor a Deus e as atitudes coerentes. A base bíblica é Atos 9:31, como os irmãos estão vendo. Eu só pediria para os irmãos fecharem a porta ali por causa do eco. É porque o som bate e volta. Quando a porta é aberta, ele fica perdido o som e o áudio fica comprometido. Nós não usamos o estúdio aqui da parte superior, que as paredes são voltadas, é próprio para isso, devido ao número de irmãos, né? Lá não comportaria todos, então nós preferimos ficar aqui. O pastor até nos ofereceu lá o estúdio, mas nós preferimos ficar aqui devido à quantidade de irmãos, tá? Agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos. O irmão Jurandir, a primeira vez está conosco, primeira vez, né, irmão Jurandir? O Jurandir atendia o trabalho lá com outro pastor, na Vila Renato, né? Ele e sua esposa estão aqui presentes, né? O irmão Paulo está de retorno, está bem, né, Paulo? Está bem, né? Graças a Deus. Temos orado também. A igreja tem orado. Deus abençoe a todos. Então vamos ao estudo. Como é que vai? Talvez vai ser uma bênção. Eu já profetizo que será uma bênção. Amém. Temos algumas notas introdutórias. Temer a Deus é aborrecer o mal. O que é temer a Deus? Temer a Deus é aborrecer o mal. Tipo de escola dominical, né? As frases, as definições bem concisas para que o aluno possa memorizar e não ficar perdido nas definições, né? O ensino é um pouco diferente da pregação. No ensino nós vamos em detalhes, né? Nas definições. Na pregação nem sempre. O pregador se preocupa com a inspiração, sem entrar, às vezes, em pormenores do texto bíblico. Aqui nós temos que entrar em pormenores do texto bíblico, né? Então, tipo de escola dominical, tipo de aula para a criança, que é muito proveitoso. Aula para todos nós somos crianças, que honra, né? Temer a Deus é aborrecer o mal. Agora, o que é mal? A própria Bíblia informa também o que é o mal. Está lá em Provérbios 8:13. O mal é soberba, arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E as nossas ações, para serem coerentes com esse aborrecimento, devem ser pautadas, devem ser coerentes com esse aborrecimento. Eu aborreço a soberba, aborreço a arrogância, aborreço o mau caminho e a boca perversa.
Só que minhas atitudes não são nesse sentido. Então, temo a Deus. Então eu não aborreço o mal. Certo? Isso nós temos que passar para os alunos, né? Não esqueci de Provérbios 8:13. Não está na lição, Provérbios 8:13. Mas é conveniente, toda vez que se fala do temor a Deus, o que é temer a Deus, citar a definição que está lá bem clara, em Provérbios 8:13. Tá bem? Então, basicamente é isso. O que é o mal? O mal é um conjunto de coisas nocivas. O mal é um conjunto, ou é o conjunto de nocividades. Já outra definição. Já vimos o que é temer a Deus, que é aborrecer o mal, né? E agora a definição. O que é o mal? O mal é um conjunto de coisas nocivas ao homem e às vezes aos seus semelhantes. Por exemplo, a inveja não é nociva ao meu semelhante, já que eu não creio nisso, né? Olho gordo, essas coisas nós não cremos nisso, tá? Mas a inveja é nociva à própria pessoa que tem inveja. A inveja é nociva ao invejoso. Então, o mal é o conjunto de nocividades. A primeira parte desse conjunto é a soberba. O que é soberba? É aquele que se considera que sabe tudo. Sei de tudo. Sei de tudo, não tem um coração aberto para aprender. Já sei de tudo. Tá? Ele pode não falar, mas ele pensa. Isso é chamado de soberba. Nesse conjunto, em segundo lugar, está a arrogância. O que é a arrogância? A arrogância é considerar superior aos outros. Ele é o melhor. Talvez, não em todos os setores, mas a pessoa considera melhor em um determinado setor. E chama-se arrogância. E o mau caminho? O mau caminho é a vida, a vereda. A vereda nociva. É uma escolha, né? As pessoas podem escolher a via do bem e podem escolher a via do mal, a via que é nociva. Se é nocivo para os outros, pode ser nocivo para ele, que escolheu essa via, ou essa rodovia. O mau caminho é uma rodovia, é uma BR, que no Brasil nós chamamos de BR, as rodovias federais, né? BR, é isso mesmo, não rodovias federais. Né? E a boca perversa? A boca perversa é aquela que tem um som de ruína, tem sempre ruína, como o pessoal diz aí fora. É a voz de maus pressentimentos, tá? É a voz não do bem, mas é a voz que sempre está falando coisas, como se diz, nocivas, mas escapou essa palavra, pessimista. Aí fora fala assim, pessimista. É uma voz pessimista. O Brasil vai de mal a pior. Essa aí é a boca perversa. Interessante, né? Como está a sua situação? Eu não estou bem. Essa é a boca perversa. A pessoa fez uma cirurgia. A boca perversa diz: eu conheço, meu tio fez uma cirurgia dessa. Até hoje ele não está bem. Essa é a boca perversa, sabia disso? Tá? Coisinhas, né? Coisinhas. Tá? Já tomei esse medicamento, não vale nada. Essa é a boca perversa. Você não é químico, não é farmacêutico, não é médico para dizer isso, né? Então essa boca é perversa. Tá? Pode não fazer bem para uma pessoa, mas faz bem para outra. Então a boca perversa trabalha assim. Ela trabalha com o pessimismo. Ela trabalha com a ruína. Tá? Tanto falando coisas ruins da própria pessoa, não estou bem, não vou bem, eu sou assim mesmo, nasci para perder. Essa boca perversa. Tá? É uma voz sempre de ruína, não tem coisas boas. Tá?
Isso é mal. Isso faz parte do conjunto mal. Como foi o culto ontem? Uma benção. Uma benção. É assim que nós falamos sempre. Né? Como foi o culto ontem? Uma benção. Como foi a escola dominical do domingo passado? Uma benção. Tá? Caso contrário, pode acontecer comigo, talvez com os irmãos, né? Caso contrário, é uma boca perversa. É uma voz de ruína. Tá? O crente ele tem uma voz, né? A classificação aí fora é uma voz otimista. Mas não é voz otimista na verdade, é uma voz do Espírito. Ele tem o mesmo som, a mesma vocalização do Espírito Santo. Tá? O crente trabalha em sintonia com o Espírito Santo, na comunhão com Deus. Ontem alguém me perguntou: como está? Como está? Aqui no comércio, aqui na Praça Chile. Como está? Eu já falando, mais ou menos, estou muito cansado. Depois eu lembrei disso aqui, eu lembrei da lição de hoje. Eu falei, eu estou bem, graças a Deus, estou andando. Ele falou, muito bem, gostei. Estou bem, gostei. E Deus também gostou muito, né? Eu falo, estou cansado, estou mal. Aí, e estava cansado mesmo, né? Mas eu não posso ter essa boca perversa. Eu estou bem, estou andando, né? Estou conversando. Então, essa é a voz do bem. Só para nós refletirmos, Paulo repetia, né? Para termos sempre uma voz do bem. Um escritor muito lido entre os cristãos disse que sempre falar coisas boas, sempre pronunciar coisas boas, ainda que não esteja bem alguma coisa com você. Ele escreveu isso. Né? E essa é a nossa vida, sempre falando bem. Né? Jesus não quer ouvir reclamações, você sabia disso? Não sabe. Né? Ele quer agradecimento, ele quer louvor. Né? Oxalá, quiçá, falando oxalá porque o pastor Arthur não está aqui, né? Não quer que fale oxalá, mas está certo, fala língua portuguesa. Então, oxalá ou quiçá eu possa ter a voz do bem, jamais uma boca perversa. Viram aí a definição de boca perversa, o que é? O texto áureo está em Atos 9 e 31. Somente a exegese desse texto faz com que afirmemos: somente a paz traz a edificação. E a paz acrescenta números à igreja. Bonito isso. Uma coisa que está aqui em Atos 9. Tinham paz, e se multiplicavam, a igreja crescia com paz. Paz com Deus, acima de tudo, e paz com os irmãos. A igreja cresce o número de crentes. E o que é melhor? O Espírito Santo consola. Então a palavra central aqui é paz. Esqueci dessa palavra. Paz. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá você. Ok? Então é isso. Repetindo aqui. Sendo até um pouco cansativo em repetir, né? A paz traz a edificação. A paz acrescenta pessoas à igreja, que é muito importante isso. Né? E a paz faz com que o Espírito Santo nos console. Quer a consolação do Espírito Santo? Quer. Então tem a paz. Né? Isaías, o profeta Isaías, consolai o meu povo. Consolai. Não é só Israel, né? Nós temos. A profecia não é só para Israel, mas todo aquele que teme a Deus, né? Nós temos que consolar. E o segredo para ele ficar consolado é que ele tenha paz. Paz com os irmãos e paz com Deus. Seguir a paz e a santificação, no qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Graças a Deus. Os textos de referência, os irmãos viram aí, visualizaram, vai ser depois passado aí no filme, né? A gravação.
Salmo 86, 11. Salmo 128, 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. 2 Coríntios 7, 1. 1 Pedro 2 e 17. Se irmãos tiverem oportunidade, ler e meditar desses textos, né? São 1, 2, 3, 4, 5 textos de referência. Né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quem poderá trilhar o caminho certo se Deus não ensinar? É preciso que Deus ensine. Ensina-me, Senhor. O salmista pede aqui. Para que Deus ensine o caminho a ele. O caminho certo. Deus só ensina o caminho certo. Nunca um caminho tortuoso. Nunca Deus fala para que a pessoa trilhe caminhos tortuosos. Os deuses gregos, alguns deles, na mitologia grega, na imaginação grega, alguns deuses ensinavam caminhos tortos, né? Um caminho torto, para que você pudesse fazer o mal. Você vencia o inimigo com o mal. É mais ou menos assim na mitologia grega, né? O Senhor nos ensina a vereda certa, a vereda do bem. E Ele ensina qual é essa vereda. Através do Espírito Santo, Ele ensina qual é essa vereda. Salmo 128, 1. Bem-aventurado, bem-aventurado e ditoso, é mais do que feliz, até a verdadeira felicidade. Quão ditoso é aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor? Qual é um dos principais mandamentos do Senhor no contexto daqui da lição? O principal mandamento do Senhor é aborrecer o mal. Em outras palavras, é odiar o mal. É feliz, é ditoso, é bem-aventurado aquele que aborrece o mal e elege a via certa. Nós temos que eleger, tá, o caminho correto. Mas como é que eu sei? É o Senhor que indica pela realidade do Espírito Santo qual é o caminho certo. Tá? Não precisa ficar tateando. É só pedir ao Senhor: ensina-me os teus estatutos, ensina-me qual é o caminho, qual é a via, qual é a rodovia. Então, para ser feliz, olha o segredo da felicidade aí. É aborrecer o mal, em primeiro lugar. E eleger a vereda correta, a via certa. Eu posso escolher, eu posso até aborrecer o mal, mas não escolher o caminho certo. Eu preciso trilhar pelo caminho certo, o caminho reto, não é o caminho de zigue-zague, torto, tortuoso. Tá bem? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, Eclesiastes 12, 13. Porque este é o dever de todo homem. O que é dever? Dever é obrigação. É uma obrigação, não é uma opção. Eu que escolho, tá? Eu que escolho se eu vou ou não aborrecer o mal, tá? Mas é uma obrigação. Interessante isso, meio contraditório. É opção ou obrigação? É uma obrigação. Tá aqui, ó. Porque este é o dever de todo homem. Mas eu tenho a opção de não escolher esse caminho, né? De não temer a Deus, tá? De não guardar os seus mandamentos. Eu tenho essa opção. Livre-arbítrio. Tá? Posso não querer. Tá? Mas é minha obrigação temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Meio contraditório isso, né? Eu posso não fazer? Posso. Mas é uma obrigação. Então não é opção. Aqui, o pregador, Eclesiastes, né? Ele é bem direto. Bem direto. Ele não dá essa oportunidade de você optar. Porque este é o dever de todo homem. Esta é a obrigação de todo homem. Ora, amados,
pois que temos tais promessas. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu reparo aqui só no começo, né? São as promessas, eu gosto das promessas. Você também gosta, né? A gente fica mais com atenção voltada para as promessas, né? Mas a instrução é essa, a purificação de toda a imundícia. Meu Deus, o caminho é complexo. Tá? Mas vamos cair nas promessas, né? As promessas aqui, o apóstolo Paulo, ele está pensando aqui nas antigas promessas, que elas, antigas, mas servem para nós hoje, servem para todos os cristãos, são também para todos os cristãos, são antigas, mas são válidas, mas são atualizadas para nós, promessas para nós. Nós temos as promessas, temos que nos purificar. Imundícia da carne e do espírito. Quais são as imundícias da carne? São aquelas que obedecem os 5 sentidos. Sabia disso? Claro, sabia, né? Imundícia da carne é atentar para os 5 sentidos, né? Na sua definição, pior. São ótimos os 5 sentidos, né? Mas ele pode se tornar imundos se não estiver de acordo com as ordens, com os mandamentos do Senhor, né? Aí são chamados então de imundícia da carne. E aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, e aperfeiçoando a separação, a dedicação no aborrecimento do mal, no temor de Deus. Temer a Deus, então, é aborrecer o mal. Aperfeiçoando cada vez melhor nessa dedicação, nessa separação, que é a definição de santificação. Tá? E por último, honrai a todos. Honra a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. São 4 frases, né? 4 frases. Honrai a todos, inclusive os pequenos, os súditos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. E agora uma honra especial. Uma honra para o rei. Tá? Mas sempre tendo em mente que a honra ao rei, enquanto ele merecia honra. O rei aqui é o governante, né? Enquanto ele merecia honra, eu vou honrá-lo. Tá? Só Deus tem o direito de exigir de nós a honra absoluta, porque ele nunca errou e nunca vai errar. Tá? Honrai o rei. A recomendação termina com essa honra ao rei. Repetindo aqui, que não é uma honra absoluta. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Romanos 13. Não é a pessoa que vem de Deus, mas sim a sua autoridade, porque Deus é o Criador do mundo. E o mundo significa cosmos. Cosmos significa ordem. Deus é um Deus de ordem. A autoridade, eles estão aí constituídas, a autoridade é constituída, não nomes, tá, irmãos? Então, a pessoa, mas o seu dever, né, vem de Deus. Deus é um Deus que gosta da ordem, tá? Por isso que ele criou a ordem, que é o cosmos, que é o mundo. O mundo é ordem, né? Mas, tendo sempre em mente, agora vai para a pessoa, que honra absoluta só Deus, porque ele nunca errou e nunca vai errar. Certo? Deus está sendo glorificado esta manhã, então, aqui, né? Amém. Esses são os textos, irmãos, que foram oferecidos como base para a lição. Verdade aplicada.
O temor a Deus deve ser acompanhado da procura em conhecer a sua vontade e da prática da mesma. Isso é coerência, né? Temer a Deus deve ser acompanhado de uma procura em conhecer a sua vontade. É sempre fazer uma indagação, até diria impropriamente, até fazendo sempre uma autocrítica, né? Não sei se está correta essa colocação, mas uma autocrítica. Será que estou fazendo a vontade de Deus mesmo? Tem um livro que, por título é "De Seus Passos que Faria Jesus". E lá o autor, é uma autora, né? Ela pergunta: será que você está fazendo aquilo que Deus quer? Tem que perguntar para você mesmo, né? Não é perguntar para o irmão, mas perguntar para você mesmo, né? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Independente do status ministerial, né? Independente da posição na igreja, todos nós temos que fazer essa pergunta, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? Colocar um espelho, né, nas nossas ações. Será que é isso mesmo que Deus quer? Né? Todos os dias, todos os dias. E se errou, você não está fazendo a vontade de Deus? Simples. Arrepender-se em primeiro lugar, né? Lógico. E confessar a Deus. Pedir perdão. Tá? Para sempre fazer a vontade de Deus. Nós aprendemos com os antigos teólogos da igreja, né? Que veio lá do ano 200 até o ano 400, os pais da igreja, né? Assim chamado, patrística, né? Que todos eles, eu vi sobre alguns, né? Mas eu digo todos eles, ou de um modo geral, eles estavam sempre pedindo perdão dos pecados, coisa interessante, né? Conhecedores profundos da Bíblia, do grego, do hebraico, e eu vi sobre 4, né? Então, imagine que todos eles, que eram mais de, quanto? Eram uns 30, 40, os pais da igreja, né? Que começa lá com Orígenes, são os teólogos depois da era apostólica, né? 4 deles, os 4 talvez os mais famosos, estavam sempre pedindo perdão dos pecados. Não que a gente entre numa vida de apreensão, uma vida de medo, né? Mas uma vida de reconhecer que errou, né? Mesmo conhecendo profundamente a Bíblia. Aí às vezes tem o erro, né? E nós temos experiências, pessoas conhecem profundamente a Bíblia, mas não andam nos caminhos do Senhor. Conhece de verdade. Eu, particularmente, uma pessoa da família, conhecia muito a Bíblia, mas passou, não estou julgando, é fato que eu conheci, né? Passou a vida inteira desobedecendo a Deus, tal qual Manassés, talvez até mais. Manassés ficou 55 anos desobedecendo a Deus, conhecendo a Bíblia, a Torá, conhecendo a unção de Deus. Manassés ficou durante 55 anos cometendo as piores barbaridades. Esse aí ficou mais de 55 anos, eu creio que mais de 60 anos, e conhecia a Bíblia profundamente, tá? Então é isso. Diariamente, né? Se o Espírito Santo faz nos saber, né, que estamos errados, né? Pedir perdão. Se eu perguntar para os irmãos aqui, todos vão responder que pelo menos uma vez por dia arrepende-se dos seus pecados. Né? Agora, mas como? Eu sou convertido, recebi o batismo com o Espírito Santo, como se agora tem que falar para eu pedir perdão dos meus pecados? Se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? Tá? São João, na linguagem mais atualizada da Bíblia, a Revista Corrigida, diz: aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, não vive pecando. Na outra versão, na outra lição da Revista Corrigida, aquele que é nascido de Deus não peca. De 2009 para cá, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, tá? Não vive pecando. O pecado é uma prática comum, tá? Isso me dá um certo temor, né? Isso me dá um certo cuidado, uma certa apreensão. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando.
O pecado não é uma prática comum para aquele que é nascido de Deus. Mas se porventura pecar, né, reconhecer que pecou, pedir perdão a Deus, para ter uma coerência entre aborrecer o mal e fazer a vontade de Deus. Uma coerência entre aborrecer o mal e estar na via correta. Ok? Deu para entender? É meio grave, né? Mas é isso. Objetivos da lição: explicar, identificar e refletir. Porque explicar, identificar e refletir são sinônimos, né? Então a gente não faz a separação, não vira 3 objetivos, aí fica meio complicado, né? Então, o rigor literário exige no máximo 2 objetivos. Tá? Como aqui explicar, identificar e refletir são sinônimos, praticamente sinônimos, então nós falamos explicar, identificar e refletir. Você não vai querer fazer qual é a diferença, né? Entre explicar e identificar. Aqui na lição que não tem, né? E refletir. Não há diferença, né? O aluno mais afoito, ele pode... Professor, me explica por que eu tenho que explicar, porque a lição vai explicar a importância de temer a Deus e vai identificar os diversos tipos. Não, ela está explicando tudo, está identificando tudo que está aqui, nas 3 frases, né? Então a gente fala explicar, identificar e refletir sobre a importância de temer a Deus. Explicar, identificar e refletir os diversos tipos. Foi interessante isso. Quando eu vi aqui, eu fiquei curioso para saber o que era isso. Os diversos tipos de temor a Deus. Depois eu entendi. Não, temor a Deus é um só. É aborrecer o mal. Diversos tipos. Aí entendi, né? Os editores aplicaram aqui a didática, né? Para chamar atenção nos diversos tipos. Mas há um só temor a Deus, só um tipo de temor a Deus, que é aborrecer. Fica bem claro isso. Mas nós vamos ver quais são os diversos tipos de temor a Deus que a lição quer dizer. Tá? Tem uma impropriedade dizer isso, né? Mas para efeito de ensino serve. Tá? Explicar, identificar e refletir sobre a importância do temor a Deus ser seguido de atitudes coerentes. Aborrecer o mal e ter atitudes coerentes. Eu aborreço o mal. Tá? Mas tenho reclamado muito da vida. Tenho reclamado muito da situação política do país. Isso aí é a língua perversa, sabia disso? Por incrível que pareça, a vida do crente é uma vida diferente, né? É uma vida de santificação, é uma vida de separação, de dedicação, é diferente do mundo. Né? Dá vontade de falar, dá, né? Mas aí você lembra que você é crente, que você vem à escola dominical e sabe que não pode falar. Né? É só glorificar, é só glorificar. Você não vai resolver. Né? Eu falei um dia desse, é verdade. Desde quando me conheço com gente, que eu ouvi falar de carecia, de inflação, olha que faz tempo, de desemprego, desde quando. Então, não adiantou nada, né? As reclamações, os protestos, né? Ninguém vai resolver isso, viu? Tá bom? Ninguém vai resolver isso. Você vai votar, mas já com a consciência, né? Que ninguém vai resolver isso. Deus precisa abençoar. Então não vai adiantar. Agora orar sim, orar aqui. Você vai orar para que Deus dirija os destinos dessa nação, que dê perdão dos pecados que se andam cometendo com a coisa pública, né? Isso aí sim, isso é obrigação nossa. Tá? Mas reclamar, comentar com o vizinho, colega de trabalho, não resolve. Não resolve. Lógico, a nossa tendência é fazer isso, né? Os nossos nervos estão abalados, a gente precisa desabafar, né? Mas procure reduzir isso ao máximo, essa reclamação. Dá vontade de dar, né? A gente até esqueceu. A pessoa toca, aí você vai junto, né? Junto reclamando. Né? Mas isso é só pensar, ou falar talvez, né? Isso desde quando conhece um jeito existe. Tá? Se você quiser, eu dou os nomes, né? Você pode falar assim, eu dou os nomes. Né? É só ler a história do Brasil, que sempre houve o que está acontecendo agora. Sempre. Não sei qual a novidade. Talvez você fale, aumentou um pouquinho, aumentou bastante, não sei. Tá? Não vai adiantar você orar para que Deus dirija o destino dessa nação. E principalmente, dirija o destino da minha vida para que eu possa ganhar a vida eterna, né? Que esse é o nosso foco, não é isso?
Vamos para a introdução. Introdução. No tempo de banalização do Evangelho de desrespeito, também sempre houve banalização. Desrespeito ao Evangelho. Aliás, no passado houve até mais. No passado não muito distante, houve até mais desrespeito ao Evangelho. Refletamos à luz da palavra de Deus sobre esse tema tão presente nas Escrituras, que é temer a Deus. Porém, muitas vezes compreendido de forma distorcida e equivocada. Não por nós, e sim para as pessoas de fora. Temer a Deus de acordo com a visão aí fora, de pessoas que não leem a Bíblia. Pessoas que dizem que têm uma religião. Mas a religião consiste em blasfêmias a Jesus Cristo, né? Em heresias, né? Então vamos ver. 1. Temer a Deus. Significados e valor. Os editores começam com uma pergunta: o que significa temer a Deus? Aqui eu faço uma observação sobre uma interpretação bíblica citada pela lição, 1 João 4 e 18. O que significa temer a Deus? Antes de responder, ele diz: como conciliar os textos bíblicos que enfatizam a necessidade de a pessoa temer a Deus e o que está exposto em 1 João 4, 18? A perfeita caridade lança fora o temor. Só lembrando, meus irmãos, que a última edição da Bíblia Revista e Corrigida não tem mais a palavra caridade, aparece a palavra amor. Os irmãos já falamos isso, vou falar sempre, né? Não esquecer disso, tá? É a última edição da Revista Corrigida, tradução do João Ferreira de Almeida. Não tem mais a palavra caridade, tá? Eu sempre erro na data, mas me parece que é 2004 ou 2009 a diferença. Tá? Alguns irmãos já têm essa nova edição. Eu tenho uma edição dessa Revista Corrigida que os irmãos usam aqui na evangelização. Essa edição que não tem a palavra caridade, sim a palavra amor, que nos dias atuais o certo é amor, né? Caridade. Amor vem de caritas, do latim caritas, por isso da caridade. Então, mas os irmãos que revisaram, sei lá, as escrituras, se tiverem esse cuidado de tirar a palavra caridade e deixar a palavra amor. Caritas, amor. Tá? Então, os editores os provocam aqui para conciliar esses textos, né? Como conciliar? Como conciliar? Ok, vamos conciliar então. As edições estrangeiras diz: o amor lança fora o medo. E a nossa tradução diz: o amor lança fora o temor. Mesmo na atualizada Revista Corrigida, tá bom? Tá? Ele mantém a palavra temor e não medo. Tá? Agora só mudou a palavra caridade. O amor lança fora o medo. Essa é das versões estrangeiras que nós temos. Tá? O amor lança fora o medo. Eu falo, nós temos, eu e os irmãos, né? Não sou eu. Nós temos. Eu sei que os irmãos também têm. Por que temor e por que medo? Porque temor também significa medo. Temor tem dois significados básicos. A lição fala aqui. A lição dá uma definição até extensa sobre o que é temor, né? Mas basicamente é isso. A gente pode falar para o aluno: temor significa dois significados básicos e facinho de entender, né? Temor significa medo. Faz falar temor, vamos falar medo. E significa também obediência. Uma tradução livre, né, de temor. Tá? Ok? Aqui é medo mesmo, aqui não é obediência. O amor lança fora o medo. E nós não devemos ter medo de Deus, não devemos ter medo de Deus, vamos temer a Ele, sim, obedecer a Ele, mas não ter medo dEle, não ter temor, no sentido de medo, de horror, né?
porque nós amamos Ele, temos a certeza que Ele nos amou primeiro. Então não precisa ter medo da punição dele, não precisa ter medo, tem que ter obediência, tem que ter temor, né, aos seus mandamentos, mas medo não precisa. Nós amamos, Ele nos ama, e que é também importante, nós amamos os nossos irmãos, né? Certo? Aquele que aborrece seu irmão é homicida. Está vendo? Então, não tem medo. Eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos, eu amo até os meus inimigos, né? Assim que fala o crente, o crente leitor da Bíblia, que obedece a Deus, eu amo até os meus inimigos, né? Não estou orando meus amigos, mas estou obedecendo a Bíblia. Orai por vossos inimigos. Eu estou orando pelos meus inimigos. Está dando por mim, irmão? Não estou orando, porque o irmão é amigo. Agora eu estou orando só pelos inimigos. Então é assim, lógico, Deus abençoar os inimigos, tá? Não tem sentido orar para que Deus mate o meu inimigo, não, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, um banquete na presença dos meus inimigos. Hoje a gente prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos, para eles e para mim. O que sobrar é para mim. Hoje é assim, tá? Hoje é assim. A mesa é para o inimigo. Se o inimigo tiver fome, deve de comer. Se tiver sede, deve de beber. Já estava no Velho Testamento. Tá bem? Então nós amamos o inimigo, amamos o nosso próximo. Amigo também, né? Então, mais um amigo, né? Isso chama-se amor fraterno, né? E, em primeiro lugar, o amor a Deus. Então não há por que ter medo. Está aqui na lição, parte 1. A perfeita caridade lança fora o temor. Então, como fica a leitura? De acordo com a tradução inglesa da Bíblia, o amor lança fora o temor. Como é que fica? De acordo com a última revisão, a última edição da Revista Corrigida, o amor lança fora o temor. Viu a diferença? Muita coisa, né? A gente fala muita coisa, mas é basicamente isso. Nós entendemos, né? Deu para entender, apesar do excesso de informações, né? Vemos que temor significa, então, obediência, já falamos isso, né? Temor significa obediência e medo. Tem que ser bem claro nessa definição. Temor significa obediência e medo. Né? O que é temor a Deus? É obedecer a Deus, aborrecendo o mal. Tá? Então, associe sempre com o aluno, né? Principalmente, né? Temor é medo, e que temor é obediência. Bem claro, bem objetivo. Tipo escola dominical mesmo, né? Fala direto, que o aluno não possa nunca esquecer e não fazer confusão, né? Com o termo temor. É isso que os editores querem. Tá bem? Não esqueça que a Bíblia é uma tradução. Todo livro traduzido tem essas questões, né? Esses pequenos detalhes que nós precisamos atentar no nosso ensino. Tá? Todo livro. Principalmente aqui é uma tradução do grego, né? Precisa bastante cuidado, explicação, paciência, né? Parte 1. Os significados e diversos sentidos da palavra temor. Temos já uma hora, não sabe tão adiantado, né? 10h10. Sempre terminar 10h30 em ponto, devido à reunião. Os significados e diversos sentidos, né? Está faltando um S ali. E sentidos da palavra temor. Temor com o significado de medo. Está aqui na lição, na parte 1.1. Ele dá aqui alguns exemplos. Gênesis 32:11, Deuteronômio 2:25, Jonas 1:10. No Novo Testamento, principalmente, temor com o significado de medo. 2 Timóteo 1:7. Irmãos, por favor, leiam, né? Meditem em casa com relação a esses textos, né? São muitos. 1:2. Temer a Deus. O foco é esse, né? O temor a Deus. Por isso que a gente sabe o que é temer a Deus, né?
uma definição simples, única. O que é temer a Deus? É obedecer. O que é obedecer? É aborrecer o mal. Como que eu posso obedecer a Deus? Aborrecendo o mal. O que é o mal? Aí volta lá, né? Temer a Deus. A primeira vez que aparece na Bíblia a expressão temor é justamente como resultado do pecado. Uma coisa interessante para a nossa lição. Gênesis 3:10. Ouvi, temi, escondi. Resumindo, temi e escondi. O resultado do pecado causou medo no homem. Eu tive medo e procurei me esconder. Quem disse isso foi Adão. Eu tive medo, não é obediência, pelo contrário, ele foi desobediente, né? Aqui então significa medo. Eu tive medo e fui me esconder. Onde você está, Adão? Por que se esconde? A pergunta estaria implícita, uma pergunta do Senhor Deus, Senhor Jeová, quando visitou o jardim. Exatamente, está implícita, né? Por que você se escondeu? Por que você se escondeu? Porque eu tive medo. O temor que o discípulo de Cristo tem é de obediência a Deus e não o de fuga dele. Nós não fugimos, porque nós obedecemos a Deus. Nós somos discípulos de Cristo. A gente fala até meio uma certa aparentemente, né, com certo, não é com ênfase mesmo, né, não é com orgulho, né, não é com soberba, tá? A gente fala com ênfase, tá? Nós somos discípulos de Cristo e obedecemos a Deus e não fugimos da sua presença. Quando eu era garoto, tinha outros garotos, né, e a gente tinha nas reuniões de oração, a gente tinha um pouco de medo de profecia, das profecias, porque de repente achávamos que a irmã ou o irmão que profetizava podia revelar algum erro que a gente pratica. E o adolescente, a criança, comete alguns erros, né? Como o anjo do colega, né? Engabula a aula, né? Então, a gente tinha medo que a irmã da profecia, né? É muito medo, né? É muito medo, né? É esse mesmo. Hoje a gente tem outros. Não, hoje a gente obedece para não ter medo, né? A melhor coisa para não ter medo é obedecer. A importância de enfatizar esse tema. Que tema? O tema do temor a Deus. Hoje vemos pessoas que tratam Deus como se fosse um igual. Não você, não eu. Pessoas falam, Deus é um cara legal. Né? A lição diz isso. E é verdade, né? Deus é um cara legal. O de lá de cima, acho que até você já falou essa palavra, aquele lá de cima. Segunda lição, isso aí é tratar Deus como se fosse aquele lá de cima, aquele cara, né? Um cara legal. Então a lição chama a nossa atenção para a reverência. Aqui chama a atenção para a nossa reverência. Não podemos confundir o silêncio, a misericórdia e a longanimidade de Deus com igualdade com o homem. Por isso nós temos temor, né? Chamamos o Senhor, chamamos Jeová, chamamos Deus, né? Deus. Há crentes que oram assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso é reverência, né? Ele é igual, superior, nem se compara, né? A sua superioridade com a nossa, tá? Por isso nós temos essa reverência, né? Então a lição chama atenção. Nunca vai confundir o silêncio de Deus com a não punição sobre a sua falta de respeito com ele. Isso que é a lição que eu disse aqui na parte 1.3. Tá? Vamos para a parte 2. Aqui que eu falei para os irmãos, né? Que é interessante. O temor a Deus é um só. Mas na parte 2 tem os diversos temores, os diversos tipos de temor a Deus.
Diversos textos na Bíblia registram pessoas que, diante de uma manifestação sobrenatural, demonstraram temer a Deus. Na verdade, demonstraram medo de Deus, né? É o caso de Jonas, que está lá com o povo de Israel em Êxodo, né? E Daniel 6. Mas a lição diz: isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Temer a Deus nesse sentido. A lição diz: tem que temer a Deus considerando outros princípios quanto ao nosso relacionamento com Ele. Outros princípios, né? Não é só por causa da manifestação sobrenatural, mas é ligar a manifestação sobrenatural com outros princípios, né? A tempestade, a inundação, tá? Temer a Deus, sim. Trovão, os raios, né? Mas temer a Deus com outros princípios. É a recomendação, é o ensino dos editores aqui, tá? Então, os diversos tipos de temor a Deus. Temor interesseiro. Um resumo, né? Aqui ele fala da história dos samaritanos, né? Temia a Deus quanto à adoração, mas não temiam para obedecer aos seus estatutos. Dou exemplo. Alguém faz as suas rezas, orações, para obter alguma coisa, uma cura, algum bem material. Então ele adora porque está interessado nisso, tá? Esse é um tipo, então, de temor a Deus, entre aspas, né? Isso não é temer a Deus, mas é um tipo que as pessoas consideram temer a Deus. É o temor que a lição chama de temor interesseiro. Eu temo a Deus para não acontecer nada comigo. Ok, é verdade, pode acontecer mesmo se você não temer, mas não é por isso. Eu temo a Deus porque eu amo a Deus, tá? Porque Ele me amou primeiro. Outro tipo de temor utilitário. Estrangeiros estavam considerando o temor a Deus como um amuleto de sorte. Você ama a Deus, você teme a Deus, tem aqui debaixo da minha lapela, desculpe, algum sinal de temor a Deus, um amuleto, que às vezes temos. Eu ando com a Bíblia aberta no meu carro, né?